Bom dia, tô finalizando hoje o capítulo 5 de Amós. E ontem eu tava refletindo na cozinha, assim, lavando a louça, eu tava pensando, perguntando pra Deus se eu era muito religiosa, porque eu sempre tive medo de me perder entre a religião e entre a espiritualidade. E aí, ontem essa dúvida e hoje é incrível como é que Deus nos dá a resposta, né? E no capítulo de Amós 5, fala do povo de Israel, que naquele momento ele estava sendo um povo religioso. O que seria esse povo religioso? Um povo movido a rotinas, né? Vai aos cultos, louva ao Senhor. Naquela época fazia as oferendas, né? As ofertas, enfim. Mas não era um povo espiritual. E às vezes a gente fica assim nesse automático, né? Achando que a religiosidade vai nos manter conectados com o Senhor. Que isso vai trazer mudança, mas não, a rotina nada mais é que uma rotina. É algo ali que você faz todo dia, sem ver a beleza naquilo. É onde você acorda todos os dias no automático e às vezes até fala, Senhor, obrigado, mas você não vê a beleza que é de você poder acordar, respirar, andar com as suas próprias pernas, agradecer ao Senhor por isso. Então, assim, às vezes a gente fica nesse automático até nos agradecimentos a Deus, porque esse povo fazia isso, mas não era verdadeiro. No versículo 21 fala assim: sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes. Olha só o sentimento que Deus tinha em relação àquele povo, em relação àquela rotina, em relação àquele cotidiano que não muda, aquele cotidiano vazio, né? E aí eu fiquei com essa pergunta: por quê? Por que que esse povo era tão religioso depois de já ter tido a presença, de já saber o que era o relacionamento, de já saber o quanto que Deus era bom? Sabe qual é o problema? É que a presença de Deus confronta, exige responsabilidade, mudança de atitude. E é muito mais fácil a gente olhar pra gente e falar que é a minha rotina, entendeu? É muito mais fácil você falar assim, não, é porque eu tô sempre cansada, sempre isso, sempre aquilo, mas eu vou no culto, mas eu tomo minha santa ceia. É muito mais fácil do que você olhar pra você e ver que você precisa mudar, que você precisa parar e refazer, às vezes, sua trajetória. A gente, às vezes, não quer mudar. A gente sabe onde está o erro, não precisa nenhum profeta revelar. A gente sabe onde a gente está se perdendo, a gente sabe onde a gente está sendo falho, a gente sabe quando a gente está sendo religioso. E quando Deus trouxe ontem essa dúvida para mim, é porque em vários momentos eu sou mais religiosa do que espiritual. E se Ele está me mostrando isso, é porque Ele sabe que eu posso mudar. Ele sabe que dentro de mim tem o Espírito Santo falando, você precisa mudar. Você precisa parar de ser religiosa e ser mais espiritual. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar suas atitudes. E o quanto que a gente tem para mudar. Gente, o culto ontem foi muito bom, muito maravilhoso. Mas nada, ninguém em cima do altar, ou abaixo dele, ou do seu lado, vai fazer com que você tenha mudança, a não ser que você queira mudar. Então não seja tão religioso, seja realmente mais espiritual. Comece a olhar com as coisas de forma mais espiritual. E essa reflexão de Amós uma leitura muito dura, porque você vê capítulo por capítulo o povo errando, errando, errando. E esse povo já errou, já cometeu. Então, se eu tô lendo, é porque eu tô errando, errando, errando. Então, se eu sinto a necessidade de me aprofundar em cada capítulo, é porque eu preciso de mudança. E a gente tem que ter esse sentimento. Porque às vezes a gente abre a Bíblia, a gente vê algum versículo, de pecado, não sei o que, e a gente avalia que aquilo não é pra gente. A gente mesmo já fala, não, eu não tô vivendo essa fase, mas você já olhou realmente pra dentro de você e realmente não tem nada ali, porque não tem como você orar antes, entregar ao Senhor, pedir uma palavra e achar que aquilo não é para você. Então, se eu tenho lido, né, nessas últimas semanas, tudo tem falado de arrependimento, de atitudes, de religiosidade, de mudar a rotina, de ser mais espiritual. Isso é para mim.
Não é só pra você que eu tô aqui gravando um vídeo e talvez você vá ver. Isso é pra mim primeiro. Então eu preciso ser mais espiritual. É Deus falando pra mim, minha filha, volta. Não vai no culto vazia, só louvar, pular e cantar. Seja mais espiritual. Começa a entender que aquele ambiente, a igreja em si, gente, é um ambiente profético. O que você declara ali é uma declaração pro espiritual mesmo. As coisas acontecem. A gente precisa ter essa visão. A gente precisa entender que a gente não pode chegar ali vazio, porque a gente vai sair ali das vezes, em vez de sair assim leve, você vai sair até mais carregado. Porque palavras e ministrações estão sendo liberadas ali. E assim como tem os anjos a nosso favor, tem os demônios também, meu filho, ali querendo uma brecha, uma coisa. Então não vá vazia. Se você chegar lá vazio e falar assim, me enche, me enche. Enquanto você não que você está cheio, você não pare de clamar o nome do Senhor. Se você não tiver nada para falar, fale que Ele é santo, 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 até que a presença do Senhor entre em você. A gente precisa. E aí eu coloquei assim, ó. Às vezes a gente gosta de ir no culto, mas não gosta da correção. Não gosta da palavra de correção, não gosta de abrir como um livro de Amós e ver que a gente precisa mudar, né? Às vezes a gente vai pro culto para ter só as bênçãos de Deus, mas a gente não quer ser santo. A gente quer as bênçãos, mas a gente não quer ser igual a Ele. A gente quer as bênçãos, mas a gente não quer amar o próximo. Então, assim, tem que ter uma coerência, né? Tem que ter uma coerência. E sem falar do altar, que o altar fala, mas você quer escolher aquela pregação, aquele trecho específico que é para alguém, mas não para você. Raramente a gente posta aquilo que vai falar com a gente, que vai nos impactar primeiro. Primeiro a gente vai falar, nossa, vou postar isso aqui porque é bom para fulano. Posta o que é bom para você. Posta o que faz mudança em você primeiro. Posta o seu confronto, posta a sua verdade. Porque foi igual o devocional da Tabita, quem viu que eu postei, e ela falou, mamãe, quando a gente ama a Deus, a gente pode amar as outras pessoas. Então ame a Deus primeiro. Quando, quando tiver que a igreja de fazer um propósito, ame ao Senhor mesmo. Ame com toda a tua verdade, com todo o teu coração. Porque assim vai ser mais fácil você amar o próximo. E é essa palavra que não é para você, é uma palavra que é para mim. Que eu preciso ser menos religiosa. Que eu preciso, quando eu sair da minha casa para ir em um culto, ou num congresso, ou numa vigília, no que for, eu preciso estar ali com o meu coração, com o meu espírito voltado a me render, a adorar. Aí você decide o que você vai entregar naquela noite, mas é diversas coisas, gente, que a gente pode entregar. E às vezes as pessoas ficam assim, eu quero só adorar. Não, você pode só se arrepender também. Não, você pode só louvar o nome do Senhor, só engrandecê-lo. Não, você pode só pedir perdão pelos seus pecados. Então, assim, Senhor, o que você precisa? Ontem eu fui incomodada pelo Espírito Santo e não foi uma coisa na minha cabeça. Foi uma dúvida. Será que eu tenho sido tão religiosa? E aí Deus nos mostra aqui várias vezes que eu ao longo da semana fui religiosa, que eu ao longo da semana não desprezei o amanhecer como algo comum e rotineiro. E não é. O amanhecer é algo poderoso, é um milagre de Deus. Todos os dias Deus tem feito milagres. Se você está acordado agora, Deus já fez um milagre. Deus já permitiu que você estivesse bem, permitiu que você comesse sozinho, permitiu que você mexesse no celular, olhasse o Instagram e às vezes nem deu bom dia para ele. Eu tenho cobrado isso muito nas minhas crianças. Você já convidou Jesus para jogar com você? Já convidou Jesus para brincar com você? Porque precisa ser convivência. A gente precisa aprender a se relacionar melhor com o Senhor. O dia tem 24 horas, parte dele a gente passa dormindo, parte dele a gente passa reclamando e a outra parte falando mal dos outros. Não sobra tempo para você ser espiritual. Sobra tempo até às vezes para você ser religioso, mas espiritual não. Então tá acabando 2025, refaça seus passos. Eu creio que algo ainda vai acontecer nesse ano. Eu sou uma pessoa que não desiste, gente. Não desiste. Eu tenho uma fé. Eu posso estar exausta. Eu falo pro Senhor, eu tô exausta. Mas eu sempre creio que tudo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas eu preciso estar pronta para receber. Eu preciso estar conectada com Ele. Então é isso. Amanhã, qualquer coisa, eu gravo 6. Mas aí amanhã é amanhã. E vamos ver, né, como é que vai ser meu dia hoje. O que Deus vai falar comigo amanhã. Amém?